Olá a todos, a paz do Senhor. Eu gostaria de me apresentar primeiro. Eu me chamo Kátia, eu sou serva do Senhor há quase 40 anos, eu sirvo a Jesus. E assim, eu decidi gravar esses vídeos, né, até com a ajuda da minha filha, porque eu não sou muito ligada nessas tecnologias, mas eu vejo que isso é uma ferramenta para a gente estar divulgando a palavra do Senhor. Então eu vejo a gravação desse vídeo como uma oportunidade de estar levando a palavra para mais pessoas, né? Eu já atuo na igreja, né? Sirvo a Jesus, dou aula na escola dominical, enfim, né? Tenho, né, já a minha atividade na igreja, mas eu vejo que estamos nos últimos dias, isso é insuficiente. Insuficiente porque fazemos muito pouco para o nosso Senhor, né? Nós não podemos ser aquele obreiro que vai se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. A gente tem que apresentar algo para o Senhor. Então, a ideia de gravar alguns vídeos com algumas mensagens surgiu com esse objetivo de divulgar a palavra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 22 e 23, ele diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o meu objetivo é ser uma cooperadora do Evangelho, né, de falar do Evangelho. Então, isso é mais uma porta, né, que Deus está abrindo para que eu possa estar falando do amor de Deus, né, aquilo que Jesus tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. É, hoje eu trouxe como a primeira mensagem, né, desses vídeos que eu vou estar gravando, uma mensagem que tem como título Jesus, o amigo fiel. E com certeza muitos já ouviram essa mensagem, né? Ou pelo menos uma mensagem com esse título. Mas eu creio que Jesus vai falar algo especial para nós. Antes de eu começar a ministração, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, eu louvo e engrandeço o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, que essa mensagem possa chegar àqueles que estão em necessidade, que o Senhor os alcance. Abençoa a tua palavra, que ela possa, Senhor, atingir os corações de uma maneira muito profunda, Senhor. Que ela possa tocar nos corações. Abençoa, Senhor, quem vai ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. E abençoa a minha vida, Senhor. Que eu possa fazer o melhor para ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu oro a ti e te agradeço. No livro de João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele realmente é o nosso amigo fiel. Tão fiel que ele foi capaz de dar a própria vida por nós. Mesmo sem nos conhecer totalmente, sem ter uma amizade conosco, né? Ele, ele nos amou. O Pai Celestial, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, ele cumpriu aquilo que o Pai desejava. O Pai Celestial, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Mas Jesus obedeceu o Pai e veio aqui no mundo e morreu uma morte de cruz, uma morte cruel. Foi um sacrifício perfeito, para que você e eu pudéssemos ter a salvação. Toda a mensagem de Jesus, ela tem esse objetivo, a salvação dos homens. Jesus, ele quer que os homens se salvem, que nenhum homem se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Quando a gente fala de Jesus, o amigo fiel, a gente tem que entender um pouco também o que que é uma amizade, né? E se a gente vai lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, que é aquela passagem que fala sobre o amor, assim como a amizade,
ele tem algumas manifestações. Por exemplo, o amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, né? Em Coríntios 13 fala sobre isso. Da mesma forma que o amor é assim, as amizades também têm que ser assim. Então, quando Jesus nos chama de amigos e não de servos apenas, ele nos considera amigos, ele está colocando tudo isso, né? eh, Tudo isso em evidência. O amor, ele não é invejoso. A amizade também não deve ser invejosa. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Uma amizade verdadeira também não busca os seus próprios interesses. O amor não trata com leviandade. A verdadeira amizade também não trata com leviandade. O amor não se irrita. Uma verdadeira amizade não se irrita. Essa irritação, ela pode até acontecer, né? Porque a Bíblia diz assim, não se irritar uns com os outros, nós não devemos nos irritar uns com os outros. Jesus, da mesma maneira, ele também não se irritava de uma maneira assim grosseira, né? De uma maneira vil. A irritação de Jesus, ela só acontecia por conta da indignação dele devido ao pecado. Um exemplo disso é quando Jesus chega no templo e viu aqueles homens vendendo, negociando ali no templo, e aí ele saiu quebrando aquelas coisas, derrubando, e ele estava muito indignado. E ele disse assim, que estão fazendo a minha casa de um covil de ladrões, de um lugar de mercenários, né? De gente que estava se aproveitando dos outros. E aquilo mexeu com Jesus. Ele se irritou ali por conta da iniquidade. A mesma coisa era quando Jesus se deparava com os fariseus. Aqueles homens estavam o tempo inteiro com inveja de Jesus, invejavam Jesus pela bondade que Jesus praticava e pelo poder de Deus que se manifestava através de Cristo. Então, Jesus, quando ele ia nas sinagogas e ensinava, ele tinha uma autoridade que aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus não tinham aquela autoridade. Porque a autoridade de Jesus era dada por Deus, pelo Pai Celestial. Porque Jesus estava aqui na terra por uma missão. A missão de Jesus era a salvação da humanidade. Então, Jesus estava aqui com esse objetivo. Mas em todo esse projeto, em todo esse ministério de Jesus, ele o tempo inteiro ele manifesta um grande amor por nós. Então, do mesmo jeito que Paulo falava lá em Coríntios, né, em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, que o amor não se irrita, ele não se folga com a injustiça, mas folga com a verdade. É um amor que não se soberbece, um amor que não tem inveja. Da mesma forma, Cristo, ele manifestou isso em sua vida aqui na Terra. Ele é um amigo em que nós podemos confiar completamente. Jesus, ele não deixou nenhuma lacuna, lacuna nesse relacionamento que ele promete e ele nos dá, ele nos garante. A promessa de Jesus, ela se cumpre na nossa vida no momento em que a gente aceita Cristo como Salvador. Quando você aceita Cristo como Salvador e quando você se coloca completamente nas mãos do Senhor e quando você procura viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, a Bíblia mesmo diz que sem santificação ninguém verá Deus. E a santificação está atrelada à obediência. Então, a Bíblia diz também assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você crê em Jesus, se você tem os mandamentos do Senhor e você guarda esses mandamentos, como diz na palavra dele, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando você esconde a palavra do Senhor no seu coração e busca não pecar contra o Senhor, não que nós seremos infalíveis em todo momento, não, nós somos falíveis. E nós somos suscetíveis a fraquezas, a falhas, mas quando você busca o Senhor de todo o coração, a Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus ele não despreza quem tem um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza quem se arrepende com sinceridade, quem se arrepende de todo o coração. Quem bate no peito e diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim.
Jesus até fala que ele vai ouvir a oração não daquele que chega no templo, Senhor, eu sou um bom homem, eu faço boas obras. Não, Jesus ele se compadece, o Pai Celeste se compadece daquele que chega lá diante de Deus e fala: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Então é desse que o Senhor vai se compadecer. Então, Jesus, ele mostra que ele é realmente um amigo nosso de grande valor. Ainda falando sobre a questão da irritabilidade, né? Os momentos em que Jesus se irritava, e, no entanto, a Bíblia diz que, né, Paulo falando ali, o amor não se irrita, né? Mas a irritação de Jesus, ela não era uma irritação por qualquer coisa, ele se irritava com o pecado. E isso nós também podemos nos irritar. Nós devemos nos irritar, nos incomodar com o pecado. Nós não podemos ser complacentes com o pecado. A gente precisa combater o pecado. E Jesus, quando se manifestou ali no templo, derrubando as bancas lá dos vendedores, ele estava combatendo aquilo que ele considerava um absurdo, porque a casa do Senhor não era uma casa de comércio, a casa do Senhor é uma casa de oração. E oração significa o quê? Uma busca a Deus, uma conversa com Deus, uma entrega a Deus. Quando nós oramos ao Senhor, nós o adoramos, nós o exaltamos, nós clamamos a Ele. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele exalta o nome do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois ele pede, né? Ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele também pede, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, no mesmo momento em que Jesus nos ensina a pedir perdão a Deus, ele também nos ensina que nós devemos perdoar ao nosso próximo. E os mandamentos, Jesus, ele resumiu em dois: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, viverás. Então, nós precisamos viver uma vida de amor, de devoção, de verdadeira amizade, assim como Jesus é o nosso verdadeiro e fiel amigo. O ser humano que nasce com Cristo, ele deve se esforçar a todo momento em manter essa vida de fidelidade. A gente tem que se esforçar em ser fiel a Deus e se esforçar também em ser fiel com o outro. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você também precisa amar o seu próximo. Jesus aqui na terra, e quem eram os próximos de Jesus? Eram as pessoas que estavam à volta dele. Eram as pessoas que ele curava, eram os discípulos, era a família dele. Eram também os fariseus, aqueles que eh, ridicularizavam Jesus, que invejavam Jesus, que queriam destruir Jesus, que queriam matar a Jesus. Todas essas pessoas eram próximas dele. E Jesus amou a todas elas, a todos. Infelizmente, nem todas aquelas pessoas aceitaram esse amor de Jesus. É isso que falta hoje na humanidade. A humanidade perdida, corrompida, ela muitas vezes escuta a palavra de Deus, mas é uma pessoa que ouve, como naquela parábola do semeador, né? A semente, ela cai em diversos locais, né? Ela cai à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, mas pode cair também em boa terra. Quando a palavra cai numa boa terra, significa que a pessoa ouviu a palavra, acreditou, confiou e buscou arrependimento. Mas quando a palavra, a semente da palavra cai em terra ruim, em lugar de espinho, em lugar de rochas, ela não vai ter iluminação, ela vai ser sufocada, ela não vai ter condições de compreender, de adorar a Deus, de se santificar, de buscar a Deus de todo o coração, e aí ela se perde no meio dos espinhos, sufocada pela pressão externa, pelo que as outras pessoas vão falar. Muitas pessoas deixam de servir a Jesus por isso, se preocupando com os cuidados da vida, como aquele moço que ele era rico,
E Jesus sabia o que estava no coração dele. Ele falou: "Ah, Senhor, eu faço tudo isso. O que eu preciso mais fazer para ter salvação?" Jesus falou: "Vende o que você tem e me segue." Ele escolheu os bens materiais. Então, foi uma semente que não caiu num terreno apropriado. Que nós sejamos pessoas cuja semente caia numa terra boa, numa terra fértil, que possa crescer, receber a luz do sol, ter raiz, raiz profunda. E a gente só consegue uma raiz profunda quando a gente tem conhecimento da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, Jesus, ele padeceu por nós, ele sofreu. E esse sofrimento de Jesus, ele foi terrível, mas ele aceitou esse sofrimento. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca e ele foi levado lá para os seus tosqueadores. E ele foi dilacerado por nós. Ele não reclamou aquela morte que ele sabia que ele teria que sofrer para que você e eu pudéssemos ter vida, vida com abundância, vida com salvação plena e termos a Jesus como esse fiel amigo. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não buscou os seus próprios interesses, porque o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Jesus veio aqui para atender os interesses do Pai. É claro que Jesus nos ama, tanto é que ele aceitou aquilo que o Pai determinou. Ele poderia ter recusado vir à terra. Ele até pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, se ele pudesse ter tido uma outra opção, ele não passaria pela morte de cruz. Mas era inevitável, era necessário. E Jesus pagou esse preço, por mim e por você, para que nós pudéssemos gozar da vida eterna. Os sofrimentos que Jesus passou por esse amor pela humanidade, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ele nos garante a gente ter uma vida plena. E ele nos garante a possibilidade de termos a Jesus como nosso amigo fiel em toda e qualquer circunstância. Paulo, quando ele fala ali aos Coríntios sobre o amor, ele entendeu o verdadeiro sentido, né, daquilo que Jesus fez aqui na terra. Porque Paulo, ele largou tudo que ele tinha, tudo. Ele podia ter tido uma vida boa, uma vida abastada, uma vida glamurosa, com status, né? Sendo bajulado pelas pessoas por conta da sabedoria humana que ele tinha, né? Falava várias línguas, conhecia a palavra, foi educado aos pés de Gamaliel. Ele poderia eh, ter tido uma vida muito boa na terra, né? Uma vida de prazer, porque mesmo ele sendo um homem da lei, um homem fariseu, né? Um homem que zeloso pela palavra, ele teria um status ali, um poder entre aqueles que eram os líderes de Israel. Mas ele escolheu deixar tudo isso por amor a Cristo, porque um dia ele teve um encontro com Jesus. Um dia, enquanto ele estava lá perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com esse Jesus. Jesus apareceu para ele. Ele viu a Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então precisou que ele ficasse cego para que ele pudesse ver de verdade a luz de Jesus, desse amigo fiel. E aí Paulo entendeu a dimensão desse amor, de um Deus tão maravilhoso, que primeiro a salvação veio para o judeu. A salvação não era para o gentio. A salvação era primeiro para o judeu. Mas os seus o rejeitaram. Então a salvação pode se estender a todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz João 3,16. Paulo, ele entendeu que buscar os próprios interesses dele
não era nada diante da glória do Senhor, daquilo que havia de vir, né? Que ele haveria de ter no porvir. Ele entendeu isso e por isso ele largou tudo. E ele sofreu tudo, naufrágios, nudez, perigo, fome. Mas ele diz o quê? Nada me separará do amor de Deus. Nada, nada. E que nós possamos aprender esse verdadeiro amor desse amigo fiel, que nós possamos aprender com esse Jesus a ser um amigo também do nosso próximo, porque Paulo, no momento em que ele largou tudo para servir a Cristo e por isso ele padeceu e ele teve que combater bastante, e ele vai dizer no final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que nós possamos aprender com ele. Paulo, ele estava amando o próximo. E ele estava demonstrando uma verdadeira amizade com o próximo. Porque se você ama o próximo, você, do mesmo jeito, eu não quero que meu próximo sofra. Eu não quero sofrer, eu não quero que meu próximo sofra. Eu não quero ir para o inferno, mas eu também não posso querer que o meu próximo vá para o inferno. Eu quero a minha salvação, mas eu também quero a salvação para o meu próximo. Eu quero a minha cura, mas eu também quero que o meu próximo seja curado. O amor, ele é, ele tem que ser uma troca constante. Esse amor tem que ser uma troca constante. Então, quando a gente fala às vezes que temos amigos, é bem difícil hoje. Mas a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, realmente existem amigos verdadeiros. E Paulo, ele se mostrou para com aqueles que estavam à volta dele um amigo verdadeiro, porque ele fez de tudo para que ele pudesse ser um colaborador do evangelho e assim estar levando a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Paulo foi responsável pelo evangelho quase a Europa. É, todas aquelas áreas ali, Oriente Médio, ali da região da Palestina, Grécia, Espanha, né, região da Península Ibérica, toda aquela área ali do Mar Mediterrâneo ali, Paulo fez várias viagens missionárias e ele sofreu muito para isso, muito com isso, ele sofreu muito. Ele teve muitas perdas ao longo desse caminho. Ele passou por inimizades, ele passou por situações difíceis. Ele sofreu abandono, mas ele não largou o propósito que ele tinha de ser como Jesus, um amigo fiel, um amigo que dá a sua vida. Jesus, ele é aquele que deu a sua vida pela humanidade. Ele deu a sua vida, ele é o único. Os ladrões e salteadores só pensam em si mesmos. Quando ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não, o mercenário deixa a ovelha abandonada para que o lobo venha e a devore. Ele está falando ali sobre justamente isso. Hoje em dia tem pessoas que elas estão protegendo a si mesmas. Elas estão usando o reino de Deus em prol delas próprias. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E Paulo demonstrou isso. E do mesmo modo que Jesus deu a vida para as ovelhas, e Paulo deu a sua vida também, né? Toda a sua carreira foi voltada para o evangelho. No momento em que ele teve o um encontro com Jesus, antes de ter o um encontro com Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem perseguidor. O propósito dele era destruir quem fosse cristão. Até o nome cristão, né? Cristãos, pequenos cristos, era uma forma de menosprezar aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Ah, pequenos cristos, cópiazinha dele lá, né? E Paulo, ele perseguia, mas um dia Jesus se manifestou para ele. E eu espero que Jesus se manifeste na sua vida também, que você tenha um encontro com ele. Se você não é um cristão, ou se você já é um cristão, mas que não entendeu ainda essa essência do evangelho, de uma amizade fiel, porque nós devemos ser imitadores de Jesus. Paulo, ele diz que ele era um imitador de Cristo. Ele fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus é esse exemplo de amizade verdadeira. Em 1 Coríntios 9, no versículo 22, diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo não estava preocupado com quantidade, mas que alguns se salvassem.
Então ele procurava fazer a parte dele. Então nós devemos louvar a Deus por isso, né? Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo. E Jesus, ele tem um amor muito grande por nós. Ainda falando sobre a questão da ira, né? Nós não devemos nos irritar. Então, a única brecha para a gente se irritar é quando se refere a você se irritar com o pecado. A Bíblia diz ali em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, como bons amigos, nós devemos comunicar a quem é nosso próximo, quem está perto da gente, que a gente não pode deixar a ira, o rancor, né, permanecer conosco o tempo inteiro. Antes que o sol se ponha, a gente precisa deixar a ira passar. Deixar a ira passar. Pedir o perdão ao Senhor. E pedir para o Senhor aquietar o nosso coração. A única coisa que pode nos deixar bem irritado, e a gente tem que se irritar mesmo, é com o pecado. O pecado, sim, porque a irritação que Jesus teve aqui na terra foi com o pecado. Porque ele amava as pessoas, ele se entristecia. Até quando Judas estava traindo, ele falou amigo. Ele chamou Judas de amigo, porque ele considerava. E aquilo foi muito duro para Jesus. Foi uma punhalada. A paixão de Cristo, ela começa ali, com aquela traição de Judas, né? Eu entendo assim. Porque aquilo ali foi a primeira apunhalada que Jesus levou, foi aquele amigo falso. Ele sabia, mas a gente sempre espera o melhor, né? Quem está em Cristo, cristão verdadeiro, a gente sempre está esperando o melhor das pessoas, né? Infelizmente não é assim. Mas Jesus, ele viu o pior das pessoas, né? Em todos os sentidos. E Judas ali como um amigo que andava com ele. E Jesus chamou ele ainda de amigo naquela situação. Que pena que Judas não se arrependeu. Porque quando o homem se arrepende, o Senhor o resgata. Que Jesus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa falar no seu coração. Que nós possamos ficar, sim, indignados com o pecado, mas que nós possamos amar o nosso próximo e manifestarmos para o nosso próximo uma verdadeira amizade. Que Jesus te abençoe e te guarde. Querido Deus, amado Pai, abençoa essas vidas, Senhor, que porventura tenham ouvido, Senhor, essa ministração. Que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai, a sermos amigos fiéis como Tu és o nosso amigo fiel. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não ficarmos irados, a não ser com o pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia. Que o Senhor nos ajude a amar incondicionalmente, Senhor, o nosso próximo, assim como o Senhor amou a humanidade e assim como o seu Filho Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida, de se entregar por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.